Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente utiliza a RW100 junto com os módulos de expansão. Então aqui na minha bancada eu estou utilizando uma RW100 e mais 3 módulos de expansão. O primeiro módulo de expansão aqui, é o módulo misto, ele tem 16 saídas e 8 entradas digitais. O segundo módulo de expansão eu tenho apenas entradas digitais, então eu tenho 24 entradas digitais. E o terceiro módulo de expansão é o módulo de entrada analógica, então eu tenho nesse módulo 7 entradas analógicas. Inclusive eu estou utilizando aqui um gerador de sinal de 0 a 10 volts ligado aqui na entrada analógica 1, justamente para eu conseguir fazer um teste nela e ver se ela está funcionando da maneira correta. Bom, então já estou com o WPS aberto, eu vou abrir uma nova configuração, vou chamar aqui de aula 33, PLC300, RW100. Nome do recurso, vou chamar aqui de RW100, clique em próximo. A conexão com a minha RW100 eu estou fazendo através do cabo USB, clico aqui em testar, pode ver que ele já encontrou aqui a RW100, versão 2.01, clique em próximo e aí finalizar. Bom, então ele já criou o meu projeto, eu vou abrir aqui a minha lista de parâmetros. Então logo de cara aqui, se eu entrar no modo online, eu já consigo ver quais slots que eu tenho conectado aqui nessa RW. Então aqui no parâmetro 401 ele mostra o modelo da minha RW, então ele está falando aqui para mim, que essa RW ele tem 16 entradas e 8 saídas. E aí eu estou utilizando 3 módulos de expansão, aparece com o slot 1, 2 e 3. Então no slot 1 ele mostra aqui que eu tenho um cartão, que é esse mod 1.20, ele tem 16 saídas e 8 entradas digitais. Já no slot 2 aqui eu estou utilizando esse mod 1.0, que ele tem 24 entradas digitais. E no slot 3, esse mod 2.0, que são 7 entradas analógicas. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente consegue acessar no ladder da RW100 essas entradas das expansões. Então pode ver aqui na minha bancada, eu já tenho uma entrada digital acionada, que é justamente nesse cartão aqui do slot 2. Então esse cartão tem 24 entradas, eu estou utilizando aqui a entrada número 17 dele. Então para eu acessar uma entrada digital aqui de qualquer slot da RW100 é bem simples, Então eu vou colocar aqui um contato normal aberto. Essas entradas já vêm mapeadas aqui no meu programa, Então eu coloco como DI, aí eu coloco o número do slot que eu quero acessar. Nesse caso aqui eu quero acessar o slot número 2 e o número da entrada digital dele. Então o número da entrada é o número 17. Então por isso que eu utilizo esse endereçamento, DI 217. Que seria a entrada digital número 17 do módulo 2. Por isso que ela fica assim, DI 217. Bom, e se eu quiser acionar uma saída digital do meu módulo de expansão? É a mesma coisa. Então eu tenho aqui, no slot 1, eu tenho 16 saídas digitais. Então eu vou fazer um programa aqui, por exemplo, dessa entrada número 217, que seria essa entrada digital desse cartão. Eu vou fazer essa entrada acionar uma saída daquele primeiro cartão. Então eu vou colocar aqui uma bobina. O endereçamento é basicamente a mesma coisa, eu vou colocar como DO. Como eu quero acessar a saída digital do meu slot 1, vou colocar como 1. E aí eu coloco o número da minha saída que eu quero acionar. Por exemplo, eu quero acionar a saída número 5, então eu vou colocar a DO 105. Que eu vou fazer o quê? Eu estou acessando a minha saída 5 do slot 1. Então eu vou colocar ela dessa forma e vou transmitir meu programa. Então eu vou selecionar todas as opções. E aí meu programa já foi transmitido. Então pode ver que eu acabei de transmitir meu programa e a entrada 5 aqui do slot 1 ele já ligou, Porque se eu mandar monitorar meu programa, a minha entrada 217, que seria a entrada 17 aqui do cartão número 2, ele está acionado, dando condição aqui para minha DO 105, seria a minha saída 5 do slot 1 acionar. Então se eu desligar aqui a minha entrada digital, automaticamente a minha saída digital desliga também. Então eu vou religar ela aqui novamente. Pode ver que quando eu ligo minha entrada digital, a minha saída digital lá do módulo 1 ela aciona. Então é dessa forma que a gente faz o acesso aqui das entradas e saídas digitais da RW. Bom, e agora eu vou fazer a leitura da minha entrada analógica. A entrada analógica é um pouco diferente, Porque eu não tenho essa entrada analógica mapeada aqui no meu programa, assim como eu já tenho essas entradas e saídas digitais mapeadas. Então o que eu tenho que fazer, Eu vou entrar aqui em parâmetros, vou colocar ele online aqui, Então a minha entrada analógica é esse cartão número 3, o slot 3, Então eu vou acessar o slot 3 aqui para mostrar para vocês. E eu vou abrir essa opção chamada entrada analógica. Então eu já estou aplicando 4 volts aqui na minha entrada analógica 1. E pode ver aqui que no parâmetro 3300 eu já consigo fazer a leitura desses 4 volts. Na verdade ele está mostrando aqui para mim 3.9, Mas essa pequena diferença aí deve ser apenas um ruído, Então pode ver que se eu variar aqui a minha tensão aqui de entrada, eu também estou variando meu sinal aqui, minha leitura da minha entrada analógica. Então eu mudei aqui para 2 volts e ele está lendo aqui para mim 19, 1.9.
Então assim, eu consigo fazer a leitura da minha entrada analógica diretamente através do parâmetro aqui, né? Então se eu quiser ler a entrada 1, eu leio através do parâmetro 3300, a entrada 2 através do parâmetro 3301 e assim por diante. Aí se eu tivesse um outro cartão de entrada analógica ligado aqui no slot 4, a mesma coisa, né? Então eu venho aqui, slot 4, entradas analógicas, pode ver que o endereço já muda, né? Então se eu tivesse aqui uma entrada analógica ligada aqui no slot 4, né, no cartão número 4, eu poderia ler através desse parâmetro, 3400. Só que eu não tenho esse cartão, né, por isso que eu não vou mexer em nada aqui. Vou voltar aqui para o slot 3. Aqui no slot 3 eu consigo fazer mais uma modificação, né? Então a minha entrada analógica, ela tá com uma resolução muito baixa, porque se eu colocar o valor máximo aqui de 10 volts, ele vai variar, diz que ele tá variando esse valor aqui de 0 a 100 apenas, né? Então a resolução ela tá muito pequena aqui. Eu consigo alterar essa resolução através do parâmetro 3356. Então ele tem aqui, ó, o dígito do canal, dígito decimal do canal da entrada analógica 1 e até a 7, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a entrada analógica 1, eu vou mudar aqui o dígito, né? Ele tá com apenas uma casa depois da vírgula. Eu vou deixar aqui com 3 casas depois da vírgula. Então pode ver que agora a minha precisão melhorou, né? Então minha entrada analógica, eu não tô lendo mais 9.9 volts, eu tô lendo 9.986 volts. Na verdade o ponto não existe, né? Eu tô lendo 9.986, que seria referente aos 10 volts aqui. Então se eu reduzir aqui para 7 volts, por exemplo, ele tá lendo lá 6.987. Ele tá com uma pequena diferença aí devido aos ruídos. Bom, então é isso, né? Eu consigo fazer a leitura da minha entrada analógica através desse parâmetro 3300. Então eu vou voltar aqui no Ladder para mostrar para vocês como é que a gente utiliza esse valor aí desse parâmetro. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o bloco Scale, porque eu já consigo fazer as duas coisas, né? Já consigo ler o valor e eu já consigo converter ele para uma unidade desejada. Então eu vou colocar aqui a minha leitura. Eu vou ler o parâmetro 3300. Esse parâmetro 3300 ele varia de 0 a 10.000, então esse valor que eu vou digitar aqui, né, 10.000, seria o máximo da entrada, e o mínimo seria 0. E agora eu vou colocar o valor da saída dele, né. Então, por exemplo, né, imagina que eu estou lendo o valor 0 a 10 volts referente aí à velocidade do meu motor, 0 a 60 Hz. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui a saída desse valor de 0 a 60, né, eu já consigo converter ele para 0 a 60. Então eu vou criar uma variável aqui chamada velocidade em Hz. Vou colocar aí o tipo de dado como real. Eu já vou transmitir meu programa e fazer um teste. Então nessa variável chamada velocidade Hz, eu já vou conseguir ver um valor variando de 0 a 60 Hz, conforme proporcional aqui ao meu sinal analógico. Então eu vou colocar aqui o valor máximo primeiro, né? Colocar como 10 volts. Pode ver que ele já leu 59.9 Hz. Então se eu colocar aqui 5 volts, ele vai ler algo próximo de 30 Hz, 29.9. Bom, então agora eu vou mostrar como é que fica o funcionamento da RW com essas expansões, só que ele sendo comandado via RedCam pelo PLC300. Então para fazer essa demonstração eu entrei aqui nos parâmetros da RW100 e eu vou fazer o reset fábrica dela. Então eu venho aqui no parâmetro 204, eu vou mudar ele para o valor 4. Bom, pode ver que agora que eu fiz o reset, meu programa também apagou, e tanto que a minha saída digital aqui da RW até apagou, né? Que o ladder ele não existe mais aqui na RW. Bom, então já acertei também os deep switches da RW, então eu coloquei ele como endereço 2 da RedCam e eu coloquei também a taxa de comunicação dele de 1 MB. E agora eu vou vir aqui no meu projeto, eu vou criar um novo recurso, então para isso eu clico com o botão direito aqui em cima do meu projeto, escolho essa opção novo recurso, vou criar aqui o PLC300. A conexão com o PLC300 vai ser via rede Ethernet, o IP já está certo, clique em testar, já encontrou aqui o meu dispositivo, clique em próximo e finalizar. Então eu vou começar pela configuração na RedCam, vou adicionar aqui o escravo, que é a minha RW100, revisão 2. Ele vai falar que as propriedades do mestre não estão definidas, clique em sim. Aqui eu vou escolher meu PLC300, vou acertar também a taxa de comunicação, que vai ser de 1 MB, e clique em OK. Logo em seguida ele já vai me mostrar aqui a RW100, então o endereço da RW100 vai ser endereço 2 mesmo, clique em OK. E agora eu vou fazer um mapeamento das minhas PDOs, então eu vou começar pelo RW100, vou entrar aqui em PDOs. Bom, eu vou começar pelo TX-PDO, que são os telegramas que a RW vai enviar lá para o PLC300, ou seja, vão ser as minhas entradas digitais analógicas da RW que serão transmitidas ali para o PLC300. Então eu vou clicar aqui na Transmite PDO1, e aqui eu já tenho as minhas 16 entradas referente aqui ao meu módulo principal. Então as 16 entradas da RW100 já estão mapeadas aqui na primeira PDO.
Então assim, tanto faz eu mapear 2 bytes igual ele mostra aqui, né, utilizando esse endereço de 8 bits, ou também utilizando esse endereço de 16 bits, que ele está aqui no TXPDO2. Mas aí tanto faz eu fazer dessa forma ou daquela outra, então as duas formas vão dar o mesmo resultado. Então aqui eu estou enviando 2 bytes, lá no PLC300 eu posso ler esses 2 bytes como uma única word. Bom, então as informações da RW já estão aqui. Bom, então agora eu vou fazer um mapeamento referente aqui ao módulo 1, né, o slot 1. Então existe um objeto aqui que eu posso escolher o slot dele, né? Ele tem esse objeto chamado 244C, que ele fala aqui, né, slot 1, read digital inputs. Então ele vai pegar todas as minhas entradas digitais do slot 1 e ele junta aqui nesse objeto. O único problema desse objeto é que ele está disponível somente em 32 bits. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu preciso somente de 8 entradas digitais. Então 8 bits para mim já bastaria. Mas como eu não tenho um objeto aqui de entradas digitais do slot 1 de 8 bits, eu sou obrigado a mapear esses 32 bits, mesmo utilizando apenas 8 bits. Então eu vou adicionar esse objeto. Lembrando aí, né, que o objeto 32 bits ele ocupa 2 words e através de cada PDO eu consigo enviar no máximo 4 words. Então aqui eu já estou enviando 3 words. Então se eu tentar colocar, por exemplo, esse slot 2 aqui e mandar adicionar, ele não deixa aqui, né? Porque eu já estou utilizando 3 words. Se eu tentar adicionar uma variável de 32 bits, eu estou tentando adicionar mais 2 words, que totalizariam 5 words. Por isso que o software aqui não deixa eu adicionar. Então para eu fazer um mapeamento aqui do slot 2, que são as minhas 24 entradas, eu vou ter que mudar a minha PDO. Vou ter que criar uma nova PDO, né? Vou utilizar a PDO número 2. Vou retirar um mapeamento já padrão e eu vou adicionar esse slot 2 read digital inputs. Bom, e para finalizar as minhas entradas, né, eu preciso enviar agora a informação da minha entrada analógica 1. Então se eu procurar aqui no mapeamento, eu vou encontrar aqui slot 3 read analog input. Então como eu tenho 7 entradas analógicas, eu posso mapear da entrada 1 até a entrada 7. Como eu não estou utilizando todas, eu vou mapear somente a entrada 1. Essa leitura é uma variável de 16 bits, então tanto faz eu colocar ele aqui no PDO2, ou eu posso aproveitar até o PDO1, que ele tem uma word livre, e colocar ele aqui também, ó. Então não tem problema eu misturar as informações aqui de entradas e saídas. O mais importante é na hora que for fazer a leitura lá no PLC300, eu saber ali, né, a posição correta de cada informação. Então eu vou adicionar ele aqui. Então através da PDO1 eu estou enviando aqui as informações das minhas 16 entradas digitais da RW e mais as 8 entradas digitais aqui do primeiro slot. E também a minha entrada analógica 1 do slot 3. Bom, só para finalizar essa parte dos PDOs, eu vou colocar aqui um tempo de 50 milissegundos e na PDO2 também. Então eu tenho aqui os Code IDs, né, 182 e 282. Vou clicar aqui em OK, vou entrar aqui no PLC300, vou colocar aqui na RxPDO1 Code ID 182 e na segunda PDO 282. Então na primeira PDO eu vou ter 4 words, então eu vou colocar aqui a IW 2000 até 2006. Então é aqui que eu vou receber as minhas informações. E na PDO2 eu tenho apenas uma informação de 32 bits. Então eu posso mapear apenas aqui 2 words. E aí eu clico em OK para aceitar a configuração. Bom, e agora o processo inverso. Eu vou entrar de novo aqui nas PDOs da RW100 e eu vou configurar os RX PDOs, né? O Receive PDOs, que são as minhas saídas da minha RW. No meu caso aqui são somente saídas digitais. Então eu vou pegar aqui a RX PDO1. Ele já está mapeado aqui uma word, né? Saída 1 até a 16. Eu não tenho 16 saídas, mas eu vou manter assim, porque o padrão lá do PLC300 é trabalhar com word, então eu já vou deixar reservado aqui uma word a mais, apesar de não utilizar ela. Então eu já tenho aqui uma word mapeada para as minhas saídas aqui da RW. E agora eu vou fazer o mapeamento do slot 1. Então no slot 1 eu tenho 16 saídas. Então eu vou escolher aqui slot 1, digital output. Então ele está aqui, né, o objeto é o 244E, slot 1, write output. Mesma coisa das entradas, né, ele é uma variável de 32 bits. Apesar de eu utilizar somente 16, eu sou obrigado a mapear dessa maneira. Então já estou com o slot 1 mapeado. No slot 2 e no slot 3 eu não tenho nenhuma saída digital. Então as minhas saídas digitais terminam por aqui. Lembrando que eu estou utilizando 3 words nesse caso aqui, né? Então eu posso usar o Code ID padrão, que ele já vem aqui, né? Como o RxPDO, ele vem com o Code ID 202. E eu posso utilizar esse Code ID aqui no PLC300. Então eu vou entrar aqui no TXPDO. No caso eu vou utilizar o TXPDO1. Já vou mudar o Code ID para não esquecer aqui, né? O 202.
Vou programar um tempo aqui de 50 milissegundos também. E aí eu vou mapear 3 words. Vou pegar aqui a QW 2000, 2002, 2004. Aí eu clico em OK e aceito as configurações. Para eu ter certeza que o mapeamento está feito, eu posso vir aqui nesse ícone chamado Conexões PDOs, Lista Conexões. Então aqui ele vai me mostrar, né, todas as PDOs que eu acabei de mapear. Então todo o meu mapeamento já está pronto. Eu já posso fechar aqui a configuração da RedCam e mandar salvar. E agora eu vou entrar na minha lista de variáveis, entro aqui na aba Global, Global Network, e vou mandar criar meu mapa de memórias. Então eu vou começar aqui pelas minhas entradas digitais, vou colocar aqui como RW100, DI, vou colocar o DI1 até o DI16, né? O tipo de dado aqui eu vou mudar para Word, então a memória que está recebendo a minha DI1 até a DI16 é a memória número 2000. Aí eu clico em OK, então vou adicionar mais uma variável chamada aqui de RW100. O nome aqui eu vou colocar também como slot 1, só para eu saber assim de qual entrada que eu estou me referindo, né? Então eu vou colocar aqui a DI1 até a DI16 também. Apesar da DI9 em diante aqui não existir, né? Mas aí como eu vou mapear uma Word, eu vou colocar aqui como endereço 2002, que é onde eu estou recebendo essas minhas variáveis. Lembrando que o meu endereço 2004 também eu não estou utilizando para nada. Essas entradas não existem, então não preciso mapear ela aqui. E o 2006 é onde eu estou recebendo a minha entrada analógica. Então eu vou colocar aqui como RW100, slot 3. Vou colocar como AI1, referindo-se à minha entrada analógica 1. Então eu vou mudar aqui também para Word. E o endereço aqui vai ser o 2006. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse endereçamento aqui, né, que a gente acabou de fazer, é só voltar aqui na configuração da RedCam, entrar aqui, né, nas conexões PDOs, lista conexões, que aqui você consegue ver esses endereços. Então eu tenho aqui, né, endereço 2000, vou ter as entradas 1 até a 16, endereço 2002, eu também vou ter as minhas entradas digitais, que no caso aqui é 2002, 2004, mas que nem eu falei, a 2004 a gente não está utilizando para nada. A 2006 vai ser a minha entrada analógica 1, e a 2008, 2010, que eu não coloquei ela lá ainda, ela vai ser referente ao slot 2. Então eu estou recebendo aqui no IW 2008 e no IW 2010. Então eu já consigo criar elas aqui também. Então eu vou clicar aqui no mais, vou chamar aqui de RW100, slot 3, 2, né, slot 2, DI1 até DI16. O endereço aqui vai ser 2008, tipo de dado aqui eu vou mudar para Word e OK. E agora eu vou criar aqui mais uma como RW100, slot 2, DI17 até minha DI32. Tipo de dado Word, aí eu vou colocar como IW 2010. Bom, e para minha saída digital, eu só vou mapear a saída digital referente ao slot 1. Então eu vou pegar ele aqui, né, o slot 1 é justamente aqui ó, o endereço 2002. Então a minha QW 2002, ela vai escrever aqui nas saídas digitais do slot 1. Como eu só estou utilizando ela, então vou mapear somente ela aqui no meu programa. Eu vou colocar aqui como RW100, slot 1, DO1 até DO16. Então o tipo de dado vai ser Word, aqui vai ser QW 2002. Aí eu clico em OK. Bom, então agora no meu programa, né? Se eu quiser ler essa entrada 17 do slot 2, então eu posso utilizar agora o bloco MUX e DMUX. Então eu vou utilizar aqui o primeiro bloco DMUX. O endereço aqui eu vou colocar como RW100, aí vai ser o slot 2, como eu quero a entrada 17, então vai ser esse slot 2, DI17 a DI32. Bom, eu não vou criar um nome para todo mundo, para não tomar muito tempo, eu só vou criar aqui a minha primeira entrada digital que eu vou utilizar, vai ser RW100, slot 2, DI17. Aí eu vou apertar Enter, vou também criar essa variável, memória booleana, e as outras eu não estou utilizando, mas eu sou obrigado a digitar alguma coisa aqui, criar uma memória para elas, né? Então eu vou criar uma memória aqui como vago, colocar como global mesmo, e eu vou repetir essa memória aqui para todas as outras saídas digitais aqui, né? Para todos os outros bits. Só para não ter que ficar criando, né, a entrada 17, 18, 19, sendo que eu não estou utilizando elas. E para minha saída digital eu faço algo parecido, só que o contrário, né? Então eu vou utilizar o bloco MUX, vou criar uma memória aqui chamada RW100, no caso aqui eu vou pegar o slot 1, saída digital número 1. Vou criar essa variável. Para saídas aqui eu vou criar umas 3 saídas, né? Vou criar a saída 1, saída 2 e saída 3. As outras eu vou deixar tudo zerado mesmo aqui, que eu
Poderia criar para todas também, mas só para ganhar um pouco de tempo vou deixar tudo zerado. Eu vou fazer a demonstração somente com 3 saídas do slot 1. Aí esse MUX eu vou juntar esses bits aqui na minha memória RW100, slot 1, slot 1, DO1 até DO16. Inclusive o nome aqui tá até errado, eu preciso modificar ele aqui, né? Tá DI1, DO1, DI16. Na verdade é DO e DO também. Bom, o nome também não vai fazer muita diferença, mas já vamos deixar ele correto. Bom, então aqui eu já consigo ler as minhas entradas digitais e já consigo também acionar as minhas saídas digitais da RW. Então se eu quisesse utilizar essas entradas e saídas do meu programa, eu poderia nomear elas assim, né? RW100, então no meu caso aqui eu quero ler a entrada 17 do slot 2 e eu quero acionar a minha saída do slot 1, minha saída 1 do slot 1. É o mesmo programa que eu já havia criado na RW, só que dessa vez eu estou criando dentro do PLC 300 e enviando isso pela rede. Então vamos fazer um teste nesse programa. Vou mandar transmitir o programa, vou selecionar aqui todas as opções, e aí eu já coloco para monitorar. E pode ver que meu programa já está funcionando, né? Então eu estou lendo aqui minha entrada digital número 1, se eu soltar ela aqui, ó, eu parei de ler minha entrada digital número 1, número 17, né? Não é o número 1. Então a minha saída digital também já desligou. Se eu voltar com ela aqui, eu volto a acionar. Nesse caso eu estou controlando somente a entrada 1, então a entrada 2 a 3 eu consigo forçar elas aqui também, caso eu queira. Então eu vou forçar a entrada 2, aqui a entrada 2 do slot 1, né? Eu vou forçar a saída 3 do slot 1. Beleza, então o programa está funcionando. Uma coisa que eu esqueci de fazer, né, é ver se minha entrada analógica está funcionando. Então eu vou utilizar aqui o Block Scale, vou mandar ler a minha entrada analógica, que vai ser a minha RW100, slot 3, AI1. Então essa entrada analógica, ela varia de 0 a 10.000. E a minha saída eu vou colocar novamente aqui 0 a 60. Eu vou criar uma memória aqui chamada frequência do inversor. E no meu caso aqui eu vou ler o valor em Hz. Eu vou mudar esse tipo de variável para real. Vou transmitir o programa novamente. E agora eu vou conferir se a minha entrada analógica está funcionando. Eu mandei monitorar meu programa e ele já também está funcionando. Então eu consigo variar a minha entrada analógica. Vou colocar aqui 7,5 volts. Ele está lendo aqui, né, 7.48 e está mostrando que a frequência do inversor aqui seria de 44 Hz, 45 Hz, né? Então tá tudo funcionando. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.